Talvez você deve ter visto este vídeo no Instagram, em alguma rede social. Um vídeo onde mostram vários médicos oncologistas aplaudindo de pé e alguns médicos até emocionados com o resultado de um trabalho em um grande congresso nos Estados Unidos, um trabalho que mostrava excelentes resultados sobre o tratamento do câncer de pâncreas. E se você estivesse perguntando o que esse trabalho mostrou, realmente será que ali tem informações que faz com que a gente fique mais animados e mais otimistas em relação ao tratamento do câncer de pâncreas? Fica nesse vídeo que eu quero te mostrar tudo o que esse trabalho mostrou e o grande impacto que ele pode trazer para o tratamento do câncer de pâncreas. Meu nome é Arlen, sou cirurgião do aparelho digestivo com área de atuação em câncer do aparelho digestivo e no vídeo de hoje eu quero te explicar tudo desse trabalho e te explicar um pouco sobre essa doença que é o câncer de pâncreas de uma forma bem tranquila que para qualquer um que nem seja da área da saúde também vai conseguir entender. Na última semana de maio, aconteceu o maior congresso de oncologia, ou seja, a oncologia é a área que estuda os cânceres, os tumores, esse tipo de doença. Esse congresso foi realizado, todo ano ele é realizado, na verdade, na cidade de Chicago, nos Estados Unidos, e traz ali geralmente os maiores avanços. Então é um congresso que a gente sempre fica muito de olho. A gente da área da saúde, nós cirurgiões que trabalhamos com esses cânceres e os oncologistas também ficam sempre muito de olho nesse congresso, porque sempre vem coisa muito interessante. E no domingo, no dia 31 de maio de 2026, foi apresentado um grande trabalho. Então, inicialmente, para a gente entender o que esse trabalho mostrou, nós precisamos falar de duas coisas: sobre o câncer de pâncreas em si e sobre imunidade e o câncer. Bom, então quando nós falamos de câncer de pâncreas, sempre nós trazemos ali que é uma doença agressiva e realmente é uma doença agressiva. Para a gente entender aonde que esse trabalho foi atuar, nós precisamos saber que o câncer de pâncreas, ele geralmente trabalha ali com 4 mutações em paralelo. Então isso já é uma coisa que sempre dificultou muito o nosso entendimento e também elaborar tratamentos sistêmicos para o câncer de pâncreas. Se você quiser saber o nome dessas mutações, você não precisa estar decorando todas essas mutações, mas é interessante saber para a gente poder entender ali o que esse trabalho mostrou. Então, as 4 principais mutações do câncer de pâncreas são ali o gene KRAS, o SMAD4, P53, CDKN2A. Então tem todas essa nomenclatura muito difícil que até para a gente que é da área da saúde, às vezes a gente precisa sentar com tranquilidade e estudar de uma forma ali bem aprofundada. Porém, em 90% dos casos, nós temos uma mutação no gene chamado de KRAS. Essa é a grande mutação do câncer de pâncreas. E aí, então, nós já sabemos disso daí, que sempre foi muito difícil a gente elaborar tratamentos para esse câncer. O câncer de pâncreas, a gente só consegue curar esse câncer realmente operando e tirando todo aquele tumor. Porém, existem tratamentos ali que nós fazemos antes de operar ou depois de operar, que nós chamamos de neoadjuvância, quando nós realizamos antes de operar, e adjuvância, quando nós realizamos depois de operar. Então, atualmente, nós fazemos ali muito mais quimioterapia, que é um tipo de terapia já de muitos e muitos anos que a gente utiliza para vários cânceres. Só que essas quimioterapias, para a gente ter ideia, o último grande trabalho para câncer de pâncreas que trouxe o mesmo otimismo que está sendo gerado agora foi lá em 2018. Então nós estamos ali 8 anos sem boas notícias para o câncer de pâncreas. Foi quando realmente nós estudamos ali o esquema de quimioterapia que nós utilizamos hoje em dia. Porém, aqui nós vamos ter que falar sobre imunidade e câncer, como eu já tinha mencionado no início do vídeo. Quando nós estamos falando de câncer, hoje nós sabemos, hoje não, mais de 10, 15 anos para cá, nós sabemos que o nosso sistema imune, ele consegue controlar também o câncer.
Ou seja, como é que funciona a nossa imunidade? Então, quando você tem contato com algum tipo de bactéria, com algum tipo de vírus, o nosso organismo ele reconhece aquele micro-organismo como alguma coisa estranha. Então, de uma forma de defesa, então a nossa imunidade produz ali proteínas, sinaliza ali para as nossas células da imunidade que existe alguma coisa estranha entrando no nosso organismo e que nós precisamos deter, nós precisamos ali realmente exterminar aquele micro-organismo. E o câncer ele também é um corpo estranho para o nosso organismo. E devido a isso, a nossa imunidade chega ali, vê aquele câncer e começa a produzir células para atacar aquele câncer, tá? E isso consegue de uma forma muito efetiva controlar aquele câncer, consegue trazer bons resultados ali quando nós temos a nossa imunidade agredindo aquele câncer. Porém, de uns anos para cá, o câncer ele também sofreu adaptações. Ele sofreu mutações, então muitas das vezes esse câncer ele começa a crescer e ele começa a se camuflar pelo organismo, que foram adaptações e mutações desses tumores. E aí o nosso organismo meio que não consegue identificar mais esses tumores como sendo um corpo estranho, ou seja, a nossa imunidade não está adiantando de nada quando nós temos essas tumorações que se camuflam ali como se fosse uma célula normal, mas não é uma célula normal. E de 10 anos para cá, nós tivemos uns grandes avanços nessa área da imunoterapia. Várias medicações foram sendo fabricadas que nada mais, nada menos do que atuam de que forma? Após a aplicação dessas medicações, desses imunoterápicos, esses imunoterápicos vão lá e marcam o câncer. Falam assim, ó, aqui não é uma célula normal, essa daqui realmente é uma célula cancerígena, sistema imune pode atacar essa célula. E de 10 anos para cá, vários cânceres se beneficiaram dessas imunoterapias. Porém, o câncer de pâncreas ainda estava ali isolado, sem a gente conseguir nenhuma droga nessa linha aí, nessa linha da imunoterapia, até o mês passado, até esse mês de maio. Então, há uma semana atrás, foi apresentado esse trabalho. A droga que trouxe esse benefício é uma droga chamada de daraxonrasib, é um nome bem difícil realmente até da gente pronunciar, e essa droga, ela conseguiu ali marcar o câncer de pâncreas para o nosso sistema imune atuar. Então hoje nós temos essa droga. Porém, essa droga ainda foi testada no cenário de um paciente que tinha o tumor de uma forma disseminada. Então, aqueles pacientes que estavam sobrevivendo somente 6 meses começaram a sobreviver 13 meses. Nós tivemos um aumento, o dobro de expectativa de vida para esses pacientes. E aí você pode se perguntar, mas foi realizado num cenário com um paciente já disseminado, o que isso tem a ver ali com realmente o controle da doença? E isso tem tudo a ver, tá? Então nós já descobrimos uma droga que consegue funcionar ali na imunidade do paciente, marcar aquele câncer. Os próximos passos desses estudos com essa droga, com o daraxonrasib, será o quê? Trazer essa droga ali para antes da cirurgia, para os pacientes que não têm disseminação da doença, e também utilizar depois da cirurgia. Então, realmente nós temos muitos motivos para ficarmos otimistas com essa medicação. Então, há muitos e muitos anos eu não lia um trabalho que trazia tanto otimismo para a gente. Então, com certeza, é sim motivo para a gente ficar ali animado com esse trabalho. Desde que eu estudo esses cânceres, desde 2016, né, e depois desde 2018, é a primeira vez que realmente eu consigo trazer aqui boas notícias sobre o tratamento do câncer de pâncreas, e acredito sim que nós estamos muito perto de melhorar muito esse tratamento. Agora é uma questão de tempo, tá? Então talvez 1, 2 anos até a gente ver essa droga sendo utilizada até aqui no Brasil mesmo. Então fica ligado no canal que eu sempre vou estar trazendo aqui informações sobre essa medicação também quando ela chegar no Brasil, quando a gente tiver outros resultados
pode ter certeza que eu vou trazer aqui no canal, igual eu fiz agora. E se você gostou, não deixa de se inscrever aqui no canal, tá? Isso ajuda a gente a crescer, ajuda a gente a produzir mais vídeos igual este. E lembre-se que a informação certa, na hora certa, pode mudar a história da sua doença.